Bacana. Então, como eu falei com vocês, né, esse slide aqui fala sobre a história do computador, né, a evolução das gerações, que é relacionado àquele vídeo, a evolução dos componentes eletrônicos, né, que o vídeo enfatiza bastante a respeito, e o sistema binário que a gente vai trabalhar também hoje, né, a linguagem da máquina, tá? Então, fazendo um resumo, né, gente, sobre o vídeo, nós vimos, né, sobre as gerações, né, gerações de computadores, né? Existem gerações, essas gerações são divididas por momentos que foram evoluindo, equipamentos, componentes, sistemas, né? Então, existiram diversos pontos que fizeram com que houvesse essa evolução. Então, aqui, ó, na primeira geração, ó, nesse slide aqui, está falando que ela é marcada pelo quê? É marcado pela a utilização de válvulas, né? Deixa eu só pegar a caneta aqui. Então, o destaque que nós temos na primeira geração são os equipamentos, né? Os computadores, utilizando as válvulas. Tá? Então, as válvulas eram componentes eletrônicos que faziam com que os equipamentos funcionassem eletronicamente. Tá? Então, isso aí era o destaque dessa primeira geração. Inclusive, nós temos como destaque na primeira geração, né, o Harvard Mark I, nessa faixa de tempo aqui, né, 1944. O tamanho, né, de comprimento, a altura, né, o peso que ele possuía na época. Então, assim, bastante informações que se destacavam lá naquele vídeo está nesse slide aqui. Licença aqui, Oi. Davi. Sim? Você reenvia o link lá de novo lá, no grupo. Reenviar, porque você colocou o Leandro aí não apareceu, não. O Leandro entrou agora e tá sem o link, né? Isso. Tá, vou enviar aqui. Ok. Prontinho, enviei lá. Só de acessar. Davi. Oi. Esses slides que você está passando agora, você não passou na aula passada, não? Oi? Eu Esses passei um vídeo. Isso, você passou um vídeo, né? Isso. Então, aí esse slide está relacionado ao vídeo, né? Ele é um resumo daquele vídeo. Aí nós vamos... que eu tô vendo aqui, ele tá mais explicativo do que o vídeo se mostrando para compreender. Não, na verdade, o vídeo, ele tem um tempo maior, ele detalha mais coisas, fala mais coisas. O slide, ele está mais resumido, realmente. Está mais apontando as características mesmo de cada geração, né? Sim. Então, vai estar bem mais resumido mesmo. Mais objetivo, né? Digamos. Então, vamos lá. Deixa eu só... O Luiz Augusto chegando aí. Ok. Então, vamos lá. Então, gente, uma coisa que a gente tem que destacar nessa primeira geração, então, que são equipamentos grandes, né? No caso do Mark I, que foi um que se destacou na primeira geração, ele era eletromecânico, né? Ou seja, ele não era totalmente eletrônico. Tá? Aqui nós temos a Universidade de Harvard, né? Junto com a IBM, que foi quem criou, onde foi construído, né? E, na verdade, ele era considerado como uma calculadora digital, né? Só que automática. Tá? Trabalhava com os 23 números decimais, igual o vídeo fala, né? Realizava as quatro operações matemáticas, mais funções, né? 2 tipos de funções. Só que era considerada lenta na época, levava de 3 a 5 segundos
para efetuar os cálculos, tá? E ela era totalmente automática, sem intervenção alguma, né, do homem, ok? Então esse foi o destaque do primeiro. Muitos dizem que é o primeiro computador, né? Só que outros falam que não, que o primeiro computador é o ENIAC, né? Igual nós estamos vendo aqui nesse slide, porque ele era totalmente eletrônico. Já o Harvard Mark I, ele era considerado uma calculadora eletromecânica, né? Efetuava os cálculos, as funções, operações, porém ele era eletromecânico. A partir do ENIAC, que passou a utilizar-se das válvulas, né? E as válvulas, elas eram totalmente eletrônicas, tá? Elas que alimentavam o equipamento em si, né? Bom, e pela história, né? Sempre o ENIAC é o mais comentado, tá? É o mais destacado, né? Um pouco depois, ó, 1946, que ele foi criado, né? E com a capacidade de 5.000 operações por segundo. Então ele evoluiu em relação ao primeiro, né, o Mark I, e trabalhava com 17.468 válvulas, né? Então isso que o vídeo falou sobre o ENIAC, né? O tamanho dele, o consumo de energia elétrica, né? Que era pesadíssimo, 200.000 watts, e o peso dele, né? Então ele era um equipamento gigantesco, né? E custava em torno de 6 milhões de dólares, ok? Equivalendo aos dias atuais, né? Na época não era isso tudo não, mas equivalendo aos dias atuais. Aqui a foto do ENIAC, né? Então ele precisava de uma sala grande, completa, de espaço para completar os módulos dele, né? Ok? Então isso aí foi a primeira geração, né, gente? Falou, nós conseguimos destacar nessa primeira geração essas informações que eu passei aí. Na segunda geração, resumidamente, né, nós temos o IBM 7094 como o principal da geração, que se destaca o quê? Ao invés de válvulas, passou a utilizar os transistores, né? Então, o destaque maior foi esse, ou seja, já começou a ter a evolução dos componentes eletrônicos, tá? E dessa forma foi possível o quê? Fabricar computadores como o IBM 7094 com um peso, né, em relação aos primeiros da primeira geração, ele é muito menor, muito leve, né, em relação a eles. De 5 a 30 toneladas passou a menos de 1 tonelada. Tem o seu tamanho 10 vezes menores, beleza? Tornando suas peças dessa forma mais baratas e seu consumo de energia era muito menor também, tá? Mas ainda o seu custo era um pouco alto, um pouco não, era bem alto, né? Só que em relação ao primeiro, caiu bem mais, né? Só um minutinho. Então, gente, em relação nós vimos aí na primeira geração o que se pode destacar. Na segunda geração, o que nós podemos destacar também, tá? Aqui nós temos fotos, né, deste computador da época, a IBM fabricando, como que ele era menor, né, dentro de uma sala, e em relação aos primeiros, né? Na terceira geração, nós vimos o vídeo e podemos destacar o quê? Mesmo a mesma IBM, né, lança um dos primeiros computadores a utilizar circuitos integrados, ou seja, então já houve outra evolução, né, que é o IBM System 360. Então nessa época começou a ser lançado, né, os circuitos integrados. Então foram os primeiros chips, né, que foram começados, iniciou a ser lançado, iniciou, né, a fabricação deles e começaram a ser lançados. Então, apesar do seu avanço tecnológico, olha aqui, ó, avanço tecnológico para a época, né, tornando até então, ó, totalmente obsoleto. Ele continuava grande e pesado. Então, para a época, ele teve um avanço tecnológico muito grande em relação à primeira e segunda geração, tá?
tornando tudo até então obsoleto. Então, assim, praticamente, desse ponto em diante, em 64, parou-se de usar qualquer coisa anterior a isso, ao lançamento deste computador, porque a tecnologia era outra, né? Então, aquela tecnologia anterior é a mesma coisa que nós podemos destacar. Eu não sei se tem gente dessa época aí, que era as máquinas de datilografia, né? Quando saiu os computadores, tornou elas totalmente obsoletas de uma hora para outra, né? Então, assim, a comparação de tecnologia é mais ou menos semelhante a isso. Então, quando surgiu esse computador, tudo até então passou a ser obsoleto, porque não tinha razão de utilizar mais, né? Pela evolução tecnológica desse equipamento aí. Tanto que na época foram vendidos mais de 30 mil unidades, tá? E eles foram projetados principalmente o quê? Finalidades comerciais, né? Então as empresas começaram a utilizar computadores, né? Passou a ser interessante, ok? Nessa terceira geração aí. E marcaram a tendência de usar, né, os circuitos integrados. Olha aqui a evolução aqui, ó. Principal evolução: processador central, periféricos de expansão, tá? Sendo o primeiro a implantar o conceito de modularidade. O que seria isso, gente? Onde o comprador poderia adquirir diferentes módulos conforme suas necessidades. Então, ele poderia comprar as peças do computador dele, né? Conforme a necessidade dele, conforme a finalidade de uso, né? Então, praticamente, ele ficava bem de forma particular, né? A própria pessoa escolhia qual o processador que ele iria utilizar, quais os periféricos de expansão que ele iria colocar, a quantidade de memória. Então, tudo era configurável, né? Ele poderia Oi? definir, tá? Isso na terceira... Só um minutinho, gente. Só marcar que o Ellison chegou aí. Ok. Então, isso aí foi os destaques, né? Desse computador aí para a terceira geração. Aí nós temos a foto dele, né? Mostrando E o modelo mais barato, né? Aqui outro destaque também que eu coloquei do vídeo para vocês. E o mais barato possuía 8 bits. Isso aqui a gente vai ter mais noção na hora que aprender essas informações. E um endereçamento de memória baseado em bytes, tá? Seu processamento era feito por um conjunto de transistores que já caminhavam para um chip. Então, significa o que isso? Significa que ainda o seu processador ainda não era da forma que é hoje, né? Então, ele estava caminhando para, numa próxima geração, começar a seguir os passos do que é hoje, né? Realizava mais de 2 milhões de operações por segundo e cerca de 500 mil multiplicações. Então, assim, era uma evolução bem, né, grotesca em relação às outras. Aqui também, ó, na terceira geração surgiram os teclados para digitação de comandos, ou seja, olha a outra evolução aí, gente, importante. Vocês viram que até então, antes disso, era tudo através existia até telas, né? Mas as telas faziam cálculos igual uma calculadora praticamente, né? Então não existia o quê? Não existia isso aqui, ó, sistemas operacionais, tá? Então nessa época começou a existir sistema operacional muito arcaico em relação ao que é hoje, mas que permitia através dos teclados trabalhar com digitação de comandos. Então começou a surgir sistema operacional de comandos, né? Através de comandos você conseguia fazer as operações, solicitar atividades que aquele sistema operacional permitia na época, né? Só que ainda o sistema operacional era o quê? Muito primitivo, tá? Mas já surgiram então o quê? Teclados,
monitores, né, e sistemas operacionais. Então, assim, é uma revolução total em relação à primeira e segunda geração. Beleza? Gente, em relação à primeira, segunda e terceira geração, o que foi destacado nesse slide aí de mudanças, de evoluções entre as três gerações, vocês absorveram a mesma coisa do vídeo? Ou teve alguma coisa aí que vocês absorveram de diferente? Querem comentar? Querem perguntar? Alguma dúvida? Porque esse slide aí eu estou resumindo bem o que nós vimos no vídeo, né? Destacando bem as mudanças, né, e evoluções de cada geração. Foi bem resumido, bem melhor do que no vídeo. O vídeo é mais para a gente abrir a mente e ver, né, como que foi. E aí nós temos um resumo já para pegar os pontos mesmo. Tá? Dando sequência, então, a quarta geração. A quarta geração, ó, que são padrões que começaram e seguiram até hoje, né? Então, tem muita coisa na geração nossa que é utilizado desses padrões aí, que foram os primeiros a serem chamados de microcomputadores, tá? Devido ao fato de pesarem o quê? Menos de 20 quilos. Vocês estão vendo a foto aqui embaixo, ó, como que ele é um microcomputador em relação a todas as gerações, né? O que virou? Se for olhar, nessa época, isso daí era praticamente um notebook, né, em relação a tudo lá atrás, né, os outros computadores. Então, ele era bem pequeno e bem mais leve, né? Então, componentes, né, possibilitaram tamanha redução, que foram quem? Os microprocessadores, né? Tudo transformado praticamente em chips de controle e processamento. Aí nós temos até do lado aí a foto, né, dos circuitos integrados, né, dos chips. Então, tudo foi modificando, né, gente? Os componentes eletrônicos da placa foram modificando para ficarem menores e, por incrível que pareça, né, o homem conseguia fazer a transformação diminuindo os componentes e permitindo eles serem mais evoluídos possíveis tecnologicamente, né, bem mais avançados na velocidade, principalmente. Aí nessa geração também, ó, surgiu o que eu vejo como assim o ponto mais interessante e mais importante para a informática, né? Não é nem para o mundo da tecnologia, porque o mundo tecnológico, tirando a informática, evolui de outras formas. Mas falando da informática, eu acredito que essa geração, esse momento, foi o momento principal que fez tudo evoluir a partir daí do que chegou hoje, tá? E eu quero destacar a vocês o seguinte, acho que deve ter pessoas aí que já viram, né? Mas tem um filme muito bom que destaca muito, né, a história disso aqui, ó. Bill Gates, Paul Allen, né, que era o sócio dele, e Steve Jobs e Steve Wozniak, que também é o criador e o sócio dele também, né, da Apple. Então é Apple e Microsoft, tá? Então existe um filme chamado Piratas do Vale do Silício. Não sei se vocês já viram, alguém viu aí já? É um filme assim, gente, que fala tudo da história da Apple, da Microsoft, como que elas surgiram e como que existiu o confronto entre eles, né, Bill Gates e Steve Jobs, e como que eles conseguiram, como que eles foram, né, lidando com isso e foram evoluindo até chegar no que é hoje, a Apple e a Microsoft. Então, assistam esse filme, tá, gente? Tem na internet, só digitar no YouTube lá que vocês vão ver esse filme, vão ter ele para assistir. Piratas? Piratas do Vale do Silício. Tá? Anota aí que vocês vão gostar muito. Então, o silício seria por causa que é o material que eles usavam, né? E essas empresas existe uma área lá nos Estados Unidos chamada Vale do Silício.
E as empresas de componentes eletrônicos, de informática, geralmente elas estão lá nos Estados Unidos, lá nessa área aí chamada Vale do Silício. Tá? Mas aí eles aproveitaram também, né, para relacionar, lógico, né, a informática e ao que o Bill Gates e o Steve Jobs criaram, né, que eles criaram computadores. Então assistam, que é um filme muito bom e assim esclarece muito a história deles, tá? Bom, então dando sequência aqui, nessa época, ó, surgiu esse aqui, ó, esse computador aqui, Altair 8800. E ele podia ser comprado com um kit de montar. Ou seja, o usuário comprava o computador, vinha um kit de montagem, uma revista explicando o passo a passo, né? E eram revistas especializadas nos Estados Unidos. Então, o que aconteceu? Com base nessa máquina, que assim todo mundo começou a comprar para montar, quem tinha curiosidade, quem queria aprender e tal, com esse computador aí, o Bill Gates e o Paul Allen, eles compraram também, assim como todo mundo, e utilizaram esse equipamento aí, como eles já tinham esse protótipo na mão, né, já estava de graça praticamente, de graça não, que tinha que comprar, né, tinha que adquirir, mas o projeto em si estava de graça na mão deles. Eles pensaram em criar o quê? Criar um sistema operacional para essa máquina aí, ó, que eles deram o nome de BASIC, um sistema operacional. E aí eles fundaram a Microsoft, e o primeiro sistema operacional que eles criaram foi o BASIC, e foi para esse computador aí, dessa época. Tá? Aí o que aconteceu? Na mesma época, o Steve Jobs e o sócio dele, né, criaram a Apple, também concorrente, no caso. Eram jovens de faculdades que até se conheciam, né? E viram que o Steve Jobs, o Bill Gates e o companheiro dele lá fundaram a Microsoft. Eles também quiseram praticamente usar a mesma ideia e concorrer, né? E a Apple começou a se dedicar ao mesmo projeto, né? Só que no caso da Apple, ele não utilizou um computador, um projeto pronto para criar um sistema operacional para aquele projeto. Ele fez diferente do Bill Gates, né? Praticamente eles que criaram os computadores deles. Que é esses dois que estão vendo aí embaixo aí, ó. O Apple I, né, o primeiro computador da Apple, eles que montaram mesmo. E o Apple II. Então, além do computador que eles montaram, eles criaram também o quê? Sistema operacional para o pro projeto deles. Então, eles foram além da Microsoft, né, na época. E aí nós temos aí a segunda versão do Apple II, possuía uma versão modificada do sistema BASIC. Ou seja, eles criaram um sistema operacional para o Apple II deles, só que eles pegaram o BASIC da Microsoft e alteraram, né? Fizeram modificações. Então era praticamente assim, um usando a ideia do outro. Então, na hora que vocês assistirem esse filme que eu falei com vocês, vocês vão ver o que é a briga deles. É um roubando do outro. E aí, assim, o que teve de avanço em relação ao BASIC foi o quê? Eles incrementaram uma interface gráfica, igual vocês estão vendo aí na foto, bem básica ainda, né? Essa interface gráfica. E colocaram alguns softwares, né? Que também utilizavam o quê? Processadores de texto, planilhas eletrônicas e bancos de dados. Então aí começou, igual eu falei para vocês aquele dia, na hora que eu parei o vídeo, né? Que aí começou a evolução dos sistemas, né? Sistema operacional e softwares, começou até a evolução. Porque chegou um momento, né, que o computador deixou de ser um operador matemático para ser o quê? Uma ferramenta comercial. Então aí começou a evolução. Os componentes, o hardware estava evoluindo já grotescamente. Só que aí faltava algo, né, para dar o boom no computador. E aí surgiu isso aí, né? Apple e Microsoft começou a desenvolver programas. E aí o computador juntou com o programa, né, software e hardware, e foram evoluindo. Então, assim, por isso que eu acho que esse é o momento assim que foi o primordial, né, para a informática.
E aí, a mesma Apple, né, foi responsável pela invenção do mouse. Então, o mouse quem inventou foi a Apple, né, para computadores, né, pessoais, ok? E o sistema operacional que eles lançaram, o Macintosh, começou a ter o quê? Como eles utilizaram o mouse, né? Inventaram o mouse, aí começou a ser o que nós utilizamos hoje, né? Aqui a tela aqui do Macintosh. Então, assim, aí começou o que nós usamos até hoje, o mouse, cliques, né? Ícones, janelas. Pouco tempo depois, a Microsoft lançou a sua primeira versão do Windows, bastante parecida com o sistema da rival, do Macintosh. Né? Aí está aqui o Windows, primeiro Windows, né? A versão 1. Ok? Também utilizando o mouse, né? Interface gráfica também. Então, usou a ideia também da Apple, né? Que lançou mouse, lançou ícones, janelas. Eles foram na mesma linha, copiando tudo aí. Beleza? Alguma pergunta em relação a essa geração, essa terceira, que para mim é a principal? Pode dar sequência, né? E aí nós falamos no final do vídeo lá, né? Falando sobre os clocks, né, gente? Que até a terceira geração, o tempo de resposta das máquinas eram medidos em ciclos, né? Mediam as ações em poucos períodos de tempo. Então, cada ação, eles usavam um determinado período de tempo e para saber a fração de segundos que cada ação utilizava. Então, era algo que dependia da ação, da quantidade de ciclos e da quantidade de tempo. Aí eles determinavam o quanto demorava, né? O quanto que cada processador trabalhava. Aí, com os microprocessadores, ou seja, os circuitos integrados, né, passaram a ser medidos por clock. Tá? Aí o clock, ele utiliza do Hertz, que é aquilo que nós aprendemos lá da corrente alternada, né? Que é por segundo. Né? O Hertz, ele mede o quê? Ciclos por segundo. Né? Então, essa forma de cálculo, o número de ciclos de processamento que podem ser realizados em apenas um segundo. Né? Aí mudou para isso. Aí nós temos a tabelinha. 1 Hz é equivalente a um ciclo. Né? E aí, outras medidas mais... Até não coloquei aí, mas tem o kHz também, tá? O kHz é 1000, né? Megahertz, que é mais comum hoje na informática, né? É 1 milhão de ciclos. E o gigahertz, que é mais comum ainda, né? Que os computadores hoje estão na era dos gigahertz, né? Que é 1 bilhão de ciclos por segundo. Tá? Então, tudo passou a ser concentrado em hertz, né? Em ciclos por segundo. Qualquer atividade, qualquer processamento do computador. Beleza? Eu acho que eu falei errado aí. Essa parte aqui, ó, que eu dou como mais importante, ela é a quarta geração, tá, gente? Falei terceira geração aí, ó, alguns momentos aí, né? É a quarta geração. E a quinta geração, então, é a geração que houve a evolução nos processadores, principalmente concentrando a evolução nos processadores. E como eu falei com vocês, logicamente, os softwares foram evoluindo muito também, né? Só que não destacou isso nesse vídeo aí, né? Então, foi o quê? A multiplicação de núcleos dos processadores. Essa foi a principal evolução dessa quinta geração, que ainda estamos, né, em transição. Tá? Aonde os processadores tentam alcançar clocks cada vez o quê? Cada vez mais altos. Beleza? Para uma fase que o que importa é como esses clocks podem ser o quê? Melhores aproveitados. Beleza. Também, quando chegou nessa faixa aqui, ó, eles pararam, tá? Parou de tentar aumentar isso, né? Surgiu megahertz, aí depois passou o megahertz, entrou no gigahertz, 1, 1.2, 1.5, 1.8, 2, aí parou, gente. Aí eles pararam de tentar evoluir
esse aumento, né, de processamento de dados para fazer o quê? Que passou, nessa época, né, a ser obrigatório que cada chip possua mais de um núcleo com frequência. Então, eles dobravam, esses gigahertz aqui, eles dobravam no próprio núcleo do processador. Isso que passou a acontecer. Em vez de aumentar os 2 gigahertz naquele processador, aí passou a ideia de começar a ter isso, né? A multiplicar os seus núcleos, né? Começou a chegar... Oi? Já ouvi falar bastante que é um tal de overclock, que é uma coisa que você faz no processador para ele melhorar. A maioria das vezes que eu vi era coisa relacionada à melhoria do desempenho em jogo. Mas eu queria saber melhor o que seria esse overclock, se você já... Sim, o overclock, o que seria? Você pega o processador, geralmente ele tem uma linha de trabalho, né? Que está relacionado ao processamento de dados mesmo, que é esse clock aí, né? Então, você tem várias no próprio computador, digamos que os de hoje através do setup. Não sei se você já ouviu falar o que é setup. Então, o setup é um programa interno que tem no componente do computador que você gerencia todo o funcionamento do computador. E um deles é o processador. Então, você coloca o seu processamento numa velocidade maior. Você aumenta a capacidade de processamento dele. É como se você turbinasse mesmo, né? Fazendo com que ele trabalhe, opere de uma forma mais veloz. Então, lógico que sim, isso é de fábrica. Então, é permitido isso. Mas o fabricante, ele mostra para você que ele vai trabalhar o quê? Mais exigido, ele vai trabalhar mais tipo turbinado, né? Ele vai esquentar mais e isso é o overclock, né? Você passa o clock dele por um valor mais alto do que é o comum dele, do que é o de fábrica, né? E aí você vai ter mais operações, né? Por segundo, através desse overclock. Tem muita gente que faz para jogo por causa disso, né? Que o jogo ele exige muito, né? Só que é algo que é permitido, né? Você vai fazer com que seu processador esteja mais forçado, né? Você vai trabalhar com ele forçado. E isso aí permite com que você, às vezes, você tenha uma duração daquele processador menor, né? Tudo que você trabalha forçado, né? Certamente você vai ter consequências, né? Mas o overclock é isso, tá? Ah, tá. Obrigado. Só Bom, avisando que já deu 1 minuto. eu vou encerrar esse link aqui e já mando outro para vocês aí, tá, gente? Aí a gente já termina essa parte aqui para começar o sistema binário lá. Ok? Ok, obrigado, Davi. Falou.